Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Batendo o Martelo, o podcast da Liga Acadêmica de Direito Público e Privado Uninasal Aguanambi. Eu me chamo José Alves, estudante de Direito e membro da Liga Acadêmica. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo maravilhoso. Temos mais uma colega aqui da Liga também, a nossa querida Flávia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Flávia Vasconcelos, sou estudante de Direito e também sou membro da Liga Acadêmica de Direito Público e Privado da Uninasal. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Raíssa Lohana, estudante de Direito e também membro da Liga. E é uma alegria também estar aqui hoje, trazendo temas, discussões, que são bastante relevantes, jurídicas, e algo inspirador, relevante para todos os juristas, profissionais e estudantes, que são apaixonados pelo direito. É isso aí. Verdade. Hoje a gente tem a honra de receber aqui um convidado que dispensa apresentações no cenário jurídico, cearense e nacional também, Nosso professor, advogado, ex-presidente da OAB, escritor e ex-deputado estadual também, Dr. Paulo Quezado. Seja bem-vindo, doutor. É muito ex, meu irmão? Mas vamos começar dizendo o seguinte: estou aqui à disposição de vocês, José Alves, Raíssa Lohana, o nome dela é difícil, e Flávia Vasconcelos. Pessoal da Liga, eu faço essa devida saudação, estando aqui na terra de Nassau, estando aqui numa faculdade que recebe o nome de um homem que deu a liberdade religiosa, criando uma sinagoga, fez a primeira Câmara com aspecto legislativo, seria hoje uma Câmara Federal, que foi a Câmara dos Escabinos, ou Escabinato, e estruturou uma das belas capitais do Brasil, chamada Recife. É, isso aí. Mas eu não canso de admirar essa memória. Essa memória. Bom, feitas as nossas apresentações, então vamos lá iniciar mais um episódio. É isso aí. Doutor Paulo, a gente gostaria de saber um pouco mais da sua vida, por trás da advocacia, como surgiu o seu interesse pelo direito. Menino da Aurora, nasci das margens do Rio Salgado. Rio Salgado, que é bem cantado pelo Alcimar Monteiro, numa composição de seu irmão, chamado João Paulo. Alcimar é radicado no Recife e trabalha no forró, em todas essas localidades onde existe verdadeiramente o verdadeiro forró. É meu conterrâneo Alcimar. Então, nasci na Aurora em 1955. 55 é um ano especial não porque nasci, mas é porque a trajetória do Getúlio termina no dia 24 de agosto, com o suicídio getulista. Assumiu um potiguar nordestino chamado João Fernandes Café Filho. Café Filho era deputado, saiu vice do Getúlio e teve a aventura de suceder, não aguentou muito o governo, mas eu nasci no governo do Café Filho. E era governador do Ceará, Paulo Sarazate, um constitucionalista, escreveu um livro, A Constituição ao Alcance de Todos. E a minha trajetória, até os 14 anos, em colégio católico da paróquia de Aurora, depois vim para cá fazer o primeiro ano científico, no início dos anos 70, no colégio João Pontes, que eu digo que era público, era um colégio da SENEC, Campanha Nacional das Escolas da Comunidade. Fiz o primeiro ano, depois saí para as outras escolas e entrei na Faculdade de Direito em 1974. Olha aí. Doutor, quando a gente lhe visitou lá no seu escritório, eu lhe fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo. Da onde vem essa memória, essa riqueza de detalhes em todas essas falas que o senhor tem? Olha, o meu avô era poeta, meu clássico, mas eu tinha um irmão dele, chamado Luiz Quezado. Meu avô era Napoleão Quezado. Luiz Quezado era um repentista. Um homem que você dava o mote e ele fazia a glosa. O livrinho dele, escrito em 1922, chamado Glosa Sertaneja, de Luiz Dantas Quezados, e ele dizia ainda, bem argumentada pelo autor, o que é a glosa? Ele já estava velho, morando numa fazenda na Barbalha. Barbalha é o município mesmo do Vale do Cariri, na Chapada do Araripe,
E alguém passou e disse: seu Luiz, passa a vida pobremente? Ele disse: o velho Luiz Quezado passa a vida pobremente, na boca não tem um dente com que mastiga um bocado. No roncador, que era a fazenda do irmão dele, isolado, vive pobre de dinheiro, com meu pai de terreiro, que é o galo. Não sobrou-lhe uma galinha, dos possíveis que tinha, só lhe resta um fogueteiro, que é uma arma que você detona, ela não é mortal, não é nada, apenas para fazer zoada, é o fogueteiro. E meu avô de lá disse: além do fogueteiro tem uma cana replantada, uma cabrita melada, burro peiti com carneiro, um bom feijão para a semente, um macaco na corrente, um milho empaiolado, o velho Luiz Quezado passa a vida pobremente. Isso é cultura nordestina. Muito bem. Poxa vida. É isso aí. Doutor Paulo, quando o senhor ingressou na faculdade de Direito, o senhor já tinha noção de que teria essa carreira tão ampla no direito, envolvendo aí, além da advocacia, magistério, políticas, representações? Foi algo pensado pelo senhor ou as portas foram se abrindo graças ao seu desempenho como profissional, ao seu talento como pessoa? A minha história no magistério é interessante. Eu comecei e fundei a primeira escola de jovens e adultos na minha terra, num local chamado Vila Paulo Gonçalves, que é o nome do meu avô. Onde tem a paróquia de São José. Na igreja eu aproveitei e fiz uma espécie de contra o analfabetismo, e até o 5º ano primário. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano primário, numa sala só. Colocava em cada mesinha os alunos e aí começava de 6h30 da noite até 10 a fazer esse ensinamento. Eu tinha 12 ou 13 anos, estava fazendo hoje a 8ª série do ensino fundamental, que seria a época a 3ª série ginasial. Era outro nome, mas a coisa era a mesma. Eu gravo tudo, não tem perigo de não ser a mesma. E daí em diante eu fui ser professor quando? Quando voltava de férias da Aurora, eu preparava estudantes para a segunda época. Era gente que não havia sido aprovado durante o ano e tinha uma chance de fazer a segunda época. E eu dava aula de todas as matérias: português, matemática, aritmética, história, geografia, ciências naturais. O que tocasse eu expunha e preparava a estudantada, nesse próprio colégio que eu estudei. E já no curso científico, quando eu voltava à minha terra, eu promovi um júri simulado. Por quê? Porque meu pai era tabelião. Eu comecei menino assistindo julgamentos, com 5, 6, 9 anos de idade. Só. E eu fazia uma coisa simulada. E dava menino para danar e rapaz para danar para ouvir esse júri. E mais ou menos no ano de 1968, 69, eu comecei a fazer o júri simulado. E daí em diante ficava dentro de um cartório lendo processo. Porque no cartório não só havia o de notas, o de imóvel. Havia também a chamada escrivania, que era o quê? Era o funcionamento dos processos, quer civil, quer penal. Era o que era a minha existência até praticamente 1970, quando vim para cá. Poxa vida. Muita história, viu? A gente queria saber também qual foi os maiores desafios no início da carreira da advocacia. Olha, o desafio foi começar a trabalhar, porque fiz logo o estágio no 3º ano da faculdade, 3º, 4º ano, e quando eu saí no quinto ano, eu já fazia júri bem direitinho. Não sei se prestava, mas aqui e ali absorvia muita gente. Então eu tenho a grande memória no Fórum Clóvis Bevilacqua, que era um prédio meio feio, ao lado da 10ª Região Militar, em frente à Catedral, que depois passaram um trator, acabaram esse prédio. 1, 2, 3 andares, ou 4 andares, era assim. Um elevador só, quem não quisesse subia pela escada. Né? Aí tinha o civil e o criminal. O civil e criminal. Depois, o civil foi transferido para Barão do Rio Branco. O criminal permaneceu lá. E o salão do júri era lá. A dificuldade é porque não havia ar-condicionado. E quando passava o ônibus, a voz diminuía. Era uma passagem de ônibus indo e voltando, ali na Alberto Nepomuceno, naquela rua ali, vizinho à 10ª Região Militar. Tem até o viaduto Tatazão, e do lado direito era um chateau do famoso Zé Tatá. Olha aí. Viu? Também conhecido. Não Doutor, pergunto mais, não. Doutor, existe algum momento assim da sua trajetória que o senhor considera um divisor de águas, assim, algum caso que foi emblemático ou importante pro senhor? Júri, mas que eu não era defesa, eu fui acusação. Certo. É um homem que em 1980
ele fez 12 mandamentos para a mulher cumprir. Oxi. A mulher já vinha com dificuldade do Rio de Janeiro porque tentou pular de um edifício. E com esses 12 mandamentos, ela terminou por atear fogo ao corpo. E eu representei por induzimento ao suicídio. Aham. E ele terminou por ser condenado. Era o homem dos 12 mandamentos e me marca uma frase muito forte. Eu terminando, eu disse: o cidadão aqui presente quis ser mais do que Deus só fez 10, ele fez 12. Meu Deus. Então foi um momento que eu gravei, simples tal, mas repercutiu muito na cidade e deu até fantástico. Deu até fantástico aquela época, com uma apreciação do fato pelo grande jurista Heleno Cláudio Fragoso. Isso já em 81, na fase do julgamento, em maio de 81, por aí. Olha isso. São mais de 50 anos, né, de advocacia. Somando o estágio dá. Dá, né? Mas eu nunca fui de conta hora nem tempo. Pois Nem conta hora nem ano. Eu queria saber, assim, desde que o senhor começou, o que foi que mais mudou da advocacia de uns anos para cá? Olha, mudou muita coisa. Porque quando eu comecei, a máquina é um Olivetti. Aquela letra 22. Ou então uma Olivetti melhorada, depende do freguês. Quem comprasse, quem melhorava. Pronto, era máquina com carbono, né? Você, às vezes, aí a coisa ia caminhando. Tinha a fita de máquina com a cor vermelha, o preto, né? O escurado. Aí você fazia a petição daí. Já, né? Essa era a primeira fase de máquinas. Daí veio a máquina elétrica, a célebre IBM. Que IBM quer dizer máquina elétrica. É uma fábrica, mas aí a IBM você passou a depois mudar as esferas, para mudar as letras. Era um sucesso. Elétrica, rápida. Viu? E você obrigava-se antes mesmo a fazer o curso de datilografia. O curso de datilografia tinha até certificado, tinha diploma, bem direitinho para você. E nos concursos tinha datilografia. Era assim. Então eu vi isso aí bem, como vi também o método Morse, que é aquele método que você vai trabalhar como radiotelegrafista e faz isso, ó. E daí vai... Era até os anos 80. Aí veio a máquina elétrica, que foi uma revolução. Maquinona, tinha sempre correção das máquinas, limpeza, essa coisa toda, uma admiração muito grande. Mas isso não é admiração, por quê? Porque meu pai comprou uma máquina muito forte no tempo da guerra, 1943, 44, chegou e essa máquina ficou quase a metade do ano parado. Por quê? Porque estava com defeito. Foi no trem, no expresso da rede ferroviária federal, foi um cidadão todo fardadinho, todo organizado, e era só para destravar um ponto da máquina. Mas não levar mal não, porque o primeiro carro que chegou aqui em Fortaleza, não sei se for uma coisa assim, pertencente a um empresário chamado Alfredo Salgado, 5 km por hora. Nossa. E ele, do Porto do Mucuripe para chegar aqui no centro, ele quebrou e passou quase 6 meses sem funcionar, porque precisava vir um mecânico para dar vida ao carro. Eita, falando dessas máquinas aqui, eu tô entregando minha idade aqui também, porque eu lembro de brincar com uma máquina da minha mãe, que era professora. Olha aí. Eu pegava escondido a máquina dela, botava o papelzinho, achava bonito. E mexia na Tiloga, não era? Tiloga. Era bom demais. Doutor, o que na sua opinião, assim, o que o senhor acha que uma carreira consolidada para um advogado hoje, o que ele precisa ter? Quais são as características que são indispensáveis para ele ser advogado? 2 requisitos: tempo e paciência. São 2 pilares que segura. Né? Às vezes o menino tem tudo em casa e ele não quer ter o esforço. Por quê? Porque a advocacia ela leva uns 5 anos de estágio. Então você... Hoje está mais fácil. Até a inteligência artificial confecciona petição. Não sei se presta, mas confecciona. Então não dá para a gente dizer se presta ainda, porque ela está num caráter experimental e numa velocidade tremenda. Tudo hoje é inteligência artificial. Eu lembro a época que surgiu essa máquina elétrica e depois o computador que dizia que não ia ter mais escrita, não ia ter mais nada no mundo. O computador, que era uma máquina desse tamanho, eu fui uma vez à Unicamp acompanhar uma Olimpíada de História e eu ia levando um pensamento sobre Confederação dos Cariris ou Confederação dos Bárbaros, que eram os índios que se juntavam para combater o opressor, o português ou quem viesse.
E eu sabia muita coisa sobre isso, mas quando cheguei lá, o computador estava tudo com ele na cabeça. Minha cabeça virou nada a partir daí. Doutor Paulo, além do senhor ser jurista, professor, já foi político? Eu sou um advogado prático. Prática. Jurista é aquele cabo que faz o avião. Eu me submeto a pilotar o avião, que é o advogado. Se cair, a responsabilidade é minha. Bom, O senhor poderia dar uma palhinha, né, sobre o direito, da teoria do direito tropicalista? essa teoria tropicalista, uma moça protestou, não sei de onde foi, porque estava na IA, estava num bocado de canto, dizendo que a teoria era dela. Sim. Aí os 5 minutos eu digo, não, ela não vai ser mais tropicalista, não. Vai ser teoria do direito tropical. Não, vai ser teoria do direito popular. Pronto. Aí deu melhor ainda. Porque ninguém pensou no povo nas teorias do direito. Você tem uma teoria tridimensional, que é fato, valor e norma. Você tem uma egológica de um argentino, Carlos Costa. Você tem a teoria pura do direito. Endoida a turma tudo com isso, mas isso não tem senso prático. Sim. Eu levo isso para o campo da filosofia do direito. Quem ficar com raiva, fique e proteste. Quem não vai mexer comigo, não. Então, a teoria pura, a teoria popular do direito, ou do direito popular, não é nada mais nada menos do seguinte. A Constituição faz um enunciado de tudo, garante tudo, não garante? Sim. Artigo 5º bonito. Tudo. É tudo. Que você tem lá, está lá. São... hoje só de emenda tem 139 emendas. E a bicha é bem emendadinha, bem, mas ela precisa ter eficácia. Isso. E eu vou dizer para vocês e para quem está ouvindo. Só tem eficácia mediante a edição das chamados estatutos sociais. Eu recomendo às faculdades que criem uma disciplina chamada Estatutos Sociais no Brasil. Pronto. Boa. Vamos começar dos estatutos sociais? Estatuto, sem ser por ordem cronológica. Estatuto da criança e do adolescente, não é isso? O Estatuto da Mulher, com o conjunto da Lei Maria da Penha, que no dia 22 de setembro completa 22 anos, e ela vem numa evolução tremenda. Ela vem aí castrando o homem. A Lei Maria da Penha, e eu me considero coautor dessa lei. Não é por ter votado nem nada nenhum, depois eu conto. A teoria, aliás, é o Estatuto da Pessoa Idosa. Mudaram tudo, não sei, só o Estatuto do Idoso, agora é da Pessoa Idosa. Isso. Mudaram da pessoa idosa, 100 e tantos artigos. E, por último, aí você tem mais, Estatuto do Torcedor, Estatuto... Pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. Muito forte. Recentemente foi sancionado, em vigor, o Estatuto do Paciente, que é a dificuldade que o paciente tem, fica muito mais impaciente à procura de um diagnóstico, à procura de saber como está no hospital, que a família tenha acesso ao prontuário, que tenha um diálogo com o médico. Então, tudo isso agora vem no Estatuto do Paciente. Tem 2 para vir aí, muito forte. O da vítima, já está no Senado, já aprovado na Câmara. Na vítima, principalmente para tratar dessas calamidades. Sim. Brumadinho, barragem, leva, mata 100, mata 200. Começa a ser memorial e tudo e não resolve a situação daqueles que ficaram. Não é? O Estatuto da Vítima. E o Estatuto, o que está agora aí também, Estatuto da Vítima, eu disse que era o outro, da obesidade. Nossa. Que é hoje um quadro clínico pesado. Já está pronto também. Já está lá. E eu vou, antes de terminar o governo do presidente Lula, se recomeçar ou não, eu entrego ao presidente o Estatuto do Gênero. Do gênero, olha só. Aí pega fogo nesse Brasil, rei Deus. Mas são temas que... Então, esses estatutos, né? a Constituição deixa de ser simbólica para ter eficácia. Sim. Viu? Tem um livro muito bom sobre o estatuto de um pernambucano chamado Marcelo Neves. Está nas unidades europeias, nas faculdades europeias, universidades europeias. É oriundo aí de Pernambuco, muita tradição, e ele tem um tratado sobre essa Constituição simbólica que eu recomendo a vocês que procurem. É um livro miudinho. Todo livro miudinho é venenoso. E estuda esse livro para ver uma coisa, como tem ciência nesse livro. Legal. Anotado a dica. Olha só. Doutor, nessa sua carreira dentro do direito, teve alguma grande lição que o direito, que a advocacia lhe trouxe para a vida? A lição eu aprendo todo dia. A única matéria de direito que é ciência é o direito penal. Sim. É o direito penal. O resto não. O resto aí pode ser resolvido de todo jeito.
Mas o único que é ciência é o direito penal. E esse direito penal, ele congrega tudo. Por exemplo, eu fiz um júri mês passado, que se não tivesse acontecido, hoje saiu até nas publicações aí dos jornais, foi até pro G1, e eu soube que já correu até na Inglaterra, eu fico satisfeito que eu pensei que mamãe estava ficando broca. Quer dizer, meu filho, você ainda vai ser reconhecido no mundo. Era no mundo daqui do Ceará. Aí, esse direito penal, ele exige física, química, matemática, história, geografia, o que você imaginar, sem falar nas matérias técnicas. Medicina. O DNA, a medicina, o que você imaginar, o direito penal congrega, recebe. Então, eu digo, ele é ultra científico. E você precisa ler tudo para estar no direito penal. Porque uma coisa é um fato ocorrido nos anos 20 e uma coisa é agora, outra situação é agora. Por exemplo, você tem a lei da dignidade sexual. Fez uma revolução tremenda, que hoje mete medo em qualquer situação. São os processos mais difíceis de serem defendidos por um profissional advogado, por experiência que tenha. Você tem hoje direito digital. Sim. Não é isso? Você tem essa coisa inimaginável da inteligência artificial e vai terminar tudo desaguando no direito penal. É verdade. Então foi uma mudança tremenda. E nós precisamos, de quando em quando, de pareceres, de estudo, de uma perforce, de uma perícia forense muito qualificada, porque o fio de cabelo no paletó pode dar um outro rumo à história. Ou seja, o exame. Nós antes trabalhávamos com luminol para saber se o sangue passou ali. Trazíamos com o chamado exame residuográfico. Hoje tem coisa evoluidíssima dentro do contexto da técnica. Tem a questão de que você observa a quebra de cadeia de custódia. Então, tudo isso é matéria inovadora no direito penal e processual penal, consequentemente interpretado pela Constituição, que chama-se daí interpretação sistêmica, tudo à luz da Constituição. E você está aí no conjunto do direito penal. Basta dizer que o artigo 5º é todo ele praticamente da processualística penal e desaguando no fundamento do direito penal. Uma verdadeira aula aqui sobre o direito, tudo. Eu acho e outra coisa, acho que é por isso que o pessoal se canta tanto pelo direito penal, né? É muito bonito mesmo. Todo aluno que entra no direito, ele quer fazer um júri. Sim, é verdade. Isso é um instituto difícil. Difícil. Por quê? Porque você tem que primeiro conhecer o processo do júri. Mas não é o processo que leva ao caminho, é o processo que está sendo julgado. Sim. É a primeira coisa que você deve fazer para quem está no júri, no tribunal do júri. E o tribunal do júri é algo de fortemente debate. Justo. É você saber se comportar naquele momento. Perfeito. É o depoimento do acusado, depoimento de tipos de testemunhas, depoimento de peritos, tudo isso no conjunto do júri. Então, o conhecimento deve ser bem qualificado. Não estou desanimando alguém, estou dizendo que você estude para participar de um julgamento. Sim. Perfeito. Conheça a matéria. Se tem um laudo que você não está entendendo, procure um perito. Da área que esse laudo, não é? Isso. Se for um laudo de física, de química, de biologia, ou coisa que o valha, então você vai procurar um perito da medicina para saber se aquilo for ou não uma asfixia. E por que aquela asfixia? Porque não se abriu a calota craniana. Como eu tive um júri dessa natureza, em que havia um protesto. Eu era acusação, mas a defesa fazia um protesto dizendo que não havia a abertura da calota craniana. E eu pergunto ao Instituto Médico Legal, a perforce, a perícia forense, por que não? E ele responde, não, porque nós encontramos a causa mortis. E o cadáver não pode ser tão atacado, quando já se sabe a causa mortis. Perfeito. Estou falando aqui um linguajar aberto, atacado mesmo. Ou vilipendiado ou coisa que o valha. Claro. Mas a perita respondeu com uma precisão bem forte. Então não havia necessidade para saber a causa do acidente vascular cerebral por aquela asfixia. Então tudo isso é a congregação do júri ou a congregação do julgamento.
Olha Com só. certeza. E, doutor Paulo, eu queria perguntar, né, o que o senhor acha das universidades atualmente, se elas estão preparando mesmo os estudantes para uma formação de qualidade, para a realidade que a gente está tendo na advocacia? Olha, a realidade lá fora é outra. É. Eu, por exemplo, fiz o meu pós-doutorado já. Você conhece a universidade que eu fiz o pós-doutorado? Não, ainda Qual não. é? Nos fóruns da vida. Ah, Pronto. perfeito. Porque eu terminei o último ano e já não tinha pai, minha mãe sozinha não podia sustentar e eu tive que trabalhar. Eu virei professor de história, preparando a meninada para fazer o vestibular. Naquele vestibular era uma dificuldade tremenda, principalmente nas universidades públicas. Você tinha 3.000 para 200 vagas, 300 vagas, uma coisa assim, era um sorteio praticamente, difícil. E eu preparava a disciplina de História. Na UES. Vários cursos aqui de Fortaleza. Na UES. E foi, Não, era cursos preparatórios para vestibular. E foi nessa época que o senhor deu aula aqui na Foi. Nassau? Pronto, você lembrou bem. Aham. Assim, em 1976, há 50 anos, eu cheguei no prédio que nós estamos falando agora, Sim. que era a Irmandade das Doroteias, fundada pela missionária ou irmã Paula Francinete. Ela tinha sede aqui, tinha lá no Uirapuru, não sei se ainda tem hoje. Eram já poucas freiras, lembro de todas elas. Faço uma homenagem à nossa coordenadora maior, que era a irmã Souza, uma potiguar. Outras freiras daqui do Ceará, irmã Caminha, irmã Judite, que era uma linha bem forte, esquerdizante, conhecia muito, conhecia o marxismo, como conhecia bem a religião católica. E outras irmãs aqui postas, conhecia todas elas, os professores da época, muitos já viajaram também, as irmãs já foram todas, e muitos professores da época de História, Apolônio, professor de Química, Américo, professor Moura de Português, professor Vano Cruz, que é um médico, proprietário desse hospital Uniclínica, professor de Biologia. Sim. Então, professor de Geografia, Chico Sampaio, ou Chico da Bahia, porque ele era oriundo da Bahia, mas ele era cearense, aqui da banda do Iguatu, por ali. Francisco Coelho de Sampaio ainda é meu aparentado, está vivo ainda com 70 e lá é pedra. Então, o Chico Sampaio, grande professor de Geografia. Então, o professor René Barreira chegou a ser reitor da Universidade Federal do Ceará, professor de História também. Então, o professor Nelson Campos é um cientista, um estudioso, meu colega, e eu, professor, iniciando praticamente a carreira, porque eu só tinha 3 anos de faculdade, mas vim aqui ganhando o meu tostão do dia a dia, ainda aproveitando, tomando café da manhã com as irmãs agora, que eu já saía de casa lá do aeroporto da Vila União e vinha bater aqui, e dia de sábado tinha uma feijoadinha boa. Essa era a vida do animal. Gostava fortemente disso aí. Era tudo diferente daqui. Mas o prédio mantém o seu senso histórico e a lembrança da vida. Com Olha aí. certeza. É. Doutor Paulo, o senhor faria alguma coisa diferente se tivesse começando hoje a sua carreira no direito? Eu quis inicialmente ser frade capuchinho. Olha só. Talvez hoje, se houvesse continuado, podia ser até cardeal da Igreja Católica. Olha Oh. aí. Dom Paulo Cardeal Quezado, nome Eita. bonito, né? Ó, Nome Então, forte. eu podia concorrer ao papado, querer ser papa, não sei. Mas se papa fosse, seria Papa Paulo VII. Esse Papa Paulo VII foi substituiu o João 23. O Paulo VI, eu seria o 7º já numa sequência, porque daí para cá não houve Paulo. E o Paulo, ele deu um equilíbrio muito forte à Igreja Católica, advindo de uma revolução que acontecera com João 23. A mudança do latim para o português, o canto diferente na igreja, o lado social da igreja, uma verdadeira revolução. E eu participei disso em 1965, 66, ajudando missa e conhecendo a Igreja Católica. E meu senso era ir para um seminário em Recife, primeiro dos franciscanos, criado no Brasil em 1637, criado em Olinda. Mas não tive a aventura que eu terminei vindo estudar e daqui saí da possível vida missionária para a vida profana. Nossa. Doutor Paulo, o senhor também presidiu a OAB, né? E foram momentos importantes aí para a história da nossa instituição. Foram 2 gestões, né? Marcadas aí pela defesa ativa
dos interesses dos advogados, né? Como é que foi essa experiência na OAB, doutor? A OAB, ela vivia anteriormente numa condição muito elitista, muito fechada. Eu saí candidato em 1984, com 25 anos. Olha. 25, 27 anos, por aí. E fui o mais novo candidato do Brasil, só tinha os 5 anos necessários para ser candidato a presidente, e surpreendi. Tirei uma votação fantástica, obtive uma votação fantástica. Daí, em 84, 2 anos depois, eu saí candidato a deputado estadual e fui eleito pelo PDT. PDT. Eleito direto, da 32ª vaga. Legal. Foi. Daí, quis ser deputado federal em 90, mas o destino me deixou na terceira suplência e eu continuei a advocacia. Entreguei ao padre Cícero e disse ao padre Cícero que não disputaria mais eleição ainda nessa encarnação. Perfeito. Até hoje estou cumprindo. Disputei a eleição da OAB em 84, perdi por pouco voto. E em 97 foi uma eleição disputadíssima. A mais disputada da história da OAB. Fomos vitoriosos e implantamos uma maneira de popularizar a OAB. Abrir a OAB não só para o advogado, mas para a coletividade, através das comissões já existentes, mas dessa vez muito mais dinâmicas. Interpusemos ações contra prefeito, contra o município, interpusemos ações contra o Estado, um trabalho danado ao então governador Tacho Gereissati e ao prefeito Juraci Magalhães, de saudosa memória, todos dois com boas administrações, mas a OAB foi para cima deles. E fez um grande trabalho que me dignifica, não a mim só, mas ao conselho, às comissões, às pessoas que estavam desse lado, travando verdadeiramente um bom combate. É isso aí. Atualmente a gente tem bastante discussões, né, a respeito da democracia no nosso país, e eu queria saber qual a importância, né, da OAB para a democracia brasileira. Olha, a OAB ela esteve sempre ao lado da democracia. Teve as suas falhas e os seus pecados, que eu não vou falar aqui. Sim. Ela foi criada por decreto em 1930, um decreto de Getúlio Vargas, e teve o seu primeiro presidente, um pernambucano chamado Neemias Gueiros. Aqui no Ceará, ela era estrutura federativa, formou-se primeiramente a estrutura federal, e aqui, em 1933, no dia 21 de março, na Praça do Ferreira, ali na antiga, pertinho do Cinto São Luís, criou-se a OAB, tendo como seu primeiro presidente, e por diversas vezes, presidente chamado Edgar de Arruda, que fora depois constituinte em 46 e perderam a eleição para governador em 1950, enfrentando um jovem chamado Raul Barbosa. Sim. Esse é o histórico da OAB. E a OAB sempre esteve presente nas grandes dificuldades do Brasil. Sim. No período Collor, na redemocratização de 46, nas diretas já. Então foi o grande feito da OAB. E hoje, na mantença do exercício democrático, que é uma coisa muito difícil, porque há, aqui e acolá, em alguns espíritos, o desejo não da democracia, mas o desejo da ditadura. Olha, eu tinha uma pergunta sobre qual seria o verdadeiro papel institucional da nossa entidade, né, da OAB, mas aqui eu acho que já foi... Já respondeu. Mas precisa muito mais. Precisa Sim. muito mais. Claro. Ela precisa ser mais fiscalizadora na questão dos cursos de direito, dos cursos jurídicos. Ela precisa estar presente na questão do estágio, Olha só. que é importante. Lutar para que as faculdades criem um laboratório de estágio. Hoje é muito fácil. Como? Instalação de computadores, dessas coisas de alcance, e os processos para que os estudantes estudem. Não é só estar na questão do escritório modelo. É sempre, em algumas aulas, estudar processos já julgados. Esse é um ensinamento muito forte. Boa. Eu entendo isso como um ensinamento que você não imagina como é forte. É a prática do dia a dia. É a prática do dia a dia. E os júris simulados também, eu tenho a minha base né, teórica, mas o grande caminho da profissão é a prática. O tempero forte é a teoria. Sim. Você tem que conhecer. Não é isso? Você tem que conhecer. Você tem que conhecer, saber o que é um crime continuado, o que é um concurso formal, o que é um concurso material, e daí em diante. Mas você tem que ter a visão prática do direito. E essa visão prática do direito você só faz trabalhando o direito e esperando o conceito do direito que é dado por quem? Pelo Poder Judiciário. É o maior conceito. É aquilo que você reclama e o juiz atende ou deixa de atender. O outro conceito é se é justo ou é injusto, é outra coisa.
Isso. É isso. Muito bem. Com certeza. Eu queria saber, assim, qual conselho o senhor daria para quem deseja participar ativamente das instituições jurídicas? Olha, primeiro é a vontade de ler, Sim. de estudar. A leitura está sendo muito pequena. E eu digo para você que hoje, com essas coisas de conhecimento que tem, é fácil. Uhum. Por exemplo, o grande desejo do estudante de direito era procurar um vadimeco. Hoje você tem um conjunto de lei em tudo que é canto. Quem terminava era saber qual era a jurisprudência predominante nos tribunais. O que é que diz o STJ, o Tribunal das Provas? O que é que diz o Supremo Tribunal Federal? O que é que tem se manifestado nos tribunais de justiça? O que é a unificação dessa jurisprudência? Hoje você tem tudo fácil. Tem. Não é? É verdade. Sim. Operou ali, você tem. Quando eu me aperrei uma vez para saber um assunto sobre lei de luvas, que é locação comercial, uma lei de 1934, e só um advogado aqui em Fortaleza possuía essa lei, essa decisão. Grande amigo, saudoso Pedro Maia, formado na turma de 1937, com escritório no edifício Alvorada. E o Pedro Maia, eu cheguei lá, ele pegou um bichinho que tinha até uma espécie de um carro ali na ponta e começou a puxar. E eu achei o história dele assim, meio misturado. Eu digo que se o senhor, ele disse, se eu morrer, ele já morreu com 97 anos. Eita. Se eu morrer, quem chegar aqui que organize. Foi. Mas ele me entregou. Pronto, ganha a causa com isso aqui. Era uma questão que se discutia qual era o prazo para se fazer a notificação do proprietário para a renovação do contrato de lei de luvas. E o doutor Pedro me deu tudo direitinho. Olha. Eu achei aquilo um sucesso. Aí, às vezes, dizem, só quem tem essa decisão é fulano de tal. Viu? Olha Ou só. então um livro que foi lançado no Rio de Janeiro. Isso aí já era nos anos de meu padre Inciso, nos anos 20. Viu? Ele mandava buscar um livro no Rio de Janeiro que tinha uma decisão que favorecia o que ele estava defendendo. Nossa. Hoje a gente tem, como o senhor acabou de falar, né? Tem aí a internet, né? E tem muita coisa. E agora a inteligência artificial, né? E Não pode viver só da inteligência artificial. Que aí era passa isso fome. que a gente Você queria tem que ter a saber. inteligência O natural. advogado que vive da inteligência artificial não vai longe. Não, mas ele vai topar porque é uma coisa que ele disse, rapaz, a inteligência não está respondendo direito aqui, não. Vai Aí ele vai topar. ter que ter a inteligência natural De para saber. destramar o que está, vamos chamar a linguagem popular, enrolado. Enrolar. Ele vai ter que desenrolar. É. Sabe? É. Não, Eu digo à minha mãe isso, eu digo, mãe, esse negócio da inteligência artificial é burra. Porque é a gente que tem que dar o comando para ela. Ela sozinha ela não faz nada. Você não pode viver sozinho com ela, não. Não, ela não faz nada. Se amigo pode dar uma traumática separação judicial ou dissolução de sociedade de fato. É isso. Falando um pouco mais sobre essa questão da inteligência artificiais, né, os avanços aí da tecnologia, eu queria saber se o senhor acha que determinadas atividades a tecnologia pode substituir aí nas questões jurídicas. Vai, mas muito pouco. No final, Limitado, né? o quengo da cabeça é esse aqui. É o seu, é o da Flávia, é da Eliorana, é do J. Alves. Não vai ter, não. Não tem como, né, doutor? Não tem como. Não. Quando você telefonou a primeira vez, o mundo agora vai se acabar. Ninguém vai falar mais, não. Ixi. Falar Né? mais. Ou então não vai ter mais escrita. Uhum. Sim. Então isso é a passagem do tempo mesmo. Sim. É a passagem do tempo. Não se impressione com isso. Vá tocando o seu assunto. Viu? Boa. E vai dar certo. Que vai lá. Acho que as habilidades humanas continuam sendo indispensáveis. Continua, acaba inventando outra Né? coisa e E outra. vai continuar. Hoje, impressiona mais porque o Trump diz uma coisa de manhã, meio-dia diz outra, de noite é outra, e você fica admirando. Porque o ator lá rende lá pra cá e diz, eu vou reagir, aí o jogo sai empate. Opa, Ou então, você Sim. impressionando, gente discutindo na eleição do Peru. Que Sim. é 0,002%. Não é? Eita. A Sim. Fujimori Acirradíssimo. passou, o cabo ficou atrás um pedacinho, hoje amanheceu 49,99 com 50,002. Então hoje é porque é tudo assim, você tem uma comunicação aqui e agora, como diziam os romanos. E quieto nunca, era assim. Mas não, hoje é tudo, é imediato, já sai ali, em um segundo pode mudar tudo. Tem até um sistema aí, eu começo a ouvir rádio 5 horas da manhã, mexer na parte também de internet às 5 horas, para ver o que está acontecendo no mundo. Viu?
E assim vai. No dia que prenderam o Maduro, que nunca amadureceu essa prisão, eu sou bem... De madrugada, quando soube de Maduro, foi preso. Não é isso? Pronto. Pronto, já foi. Vai haver trauma? Vai não. Por quê? Porque foi muito fácil prender o Maduro. Combinaram ali e tal, e levaram o homem, ninguém sabe onde é que ele anda, como é que está o processo dele, se tem processo nacional, internacional, se tem crime de guerra, não se sabe nada. Sabe que a vice assumiu, está governando tranquilamente depois de ter entregue a parte de refinaria a quem que eles achavam de direito, que era o Estado americano. Isso. O senhor é uma inspiração, né, para todos os estudantes, para muitos professores que também, né, que a gente tem aulas. E a gente queria saber um conselho aí para o senhor, para a galera que está nos assistindo. Qual conselho você daria para os estudantes de direito? Estudar, ler, perguntar, indagar e pensar. Sim. Pronto, pensar. Como é que o senhor criou essa teoria popular do direito popular? Pensando, imaginando. Contestado para danar. Porque o senhor não tem formação científica. Não precisa, não. O mestre de obra levanta o edifício e dá certo. Sim. Então, eu sou um prático do direito. Maravilha. Não tem coisa melhor. Doutor, nós chegamos um momento aqui tradicional aqui do nosso podcast, que é o bate-bola. Então, são perguntas com respostas rápidas. Se eu não engolir o frango, pode bater a bola. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, um conceito. E a Lohana aí que vai tocar agora. Vamos começar. Um livro indispensável. Olha, não é que seja indispensável, é um livro atual. Sim. Um cara chamado Pedro Costa Filho, que escreveu sobre China e Estados Unidos. E lá no fim do livro, esse livro saiu agora, bem miudinho, maguinho também, tem o chamado Armadilha de Tucídides, que é na Guerra do Peloponeso. Sim. A Guerra do Peloponeso é uma guerra que tem hoje, depois de 2.500 anos, a aparência de abrir China e Estados Unidos. Um não quer beijar o outro. Esse é um livro que dá gosto de ler. Agora eu leio psiquiatria, eu leio psicologia. Não precisa alguém me orientar para ler, não. Eu leio por minha conta. Olha aí. Conta e risco. De tudo um pouco, né? Tudo um pouco. Um jurista que o inspira, o senhor, uma pessoa... Eu gostava muito, que eu tive a aventura de ser colega dele no Conselho Federal. É muita pretensão. É um piauiense, nascido lá por acaso, nascido em Parnaíba, chamado Evandro Lins e Silva. Tem um livro, O Salão dos Passos Perdidos, e o outro, A Defesa Tem a Palavra. Como prática, eu nunca vi igual. Agora, como doutrinador, o grande foi Nelson Hungria, o grande comentarista. E aqui no Ceará, um homem também que tinha conhecimento demais, chamado Clodoaldo Pinto. Foi professor da UFC dos anos 50, 40 até 70. Esse homem sabia muito, sabe muito. Ele tinha tanta consciência que ele mandou que colocasse no seu epitáfio: conheci o ofício. Pronto. Falava assim, o melhor é conhecer o ofício. Então ele conhecia o seu exercício profissional. Olha aí. Uma qualidade essencial para um advogado. Ter coragem, determinação, preguiça nunca. Eu estou aqui já na minha 13ª hora do dia. Acordei cedinho, 6 e pouco, fui ao escritório e comecei a batalha. À tarde fui ao presídio visitar alguns clientes. Sim. Ainda encontro cabra que não tenho o que perguntar. E o senhor ainda anda em presídio? Eu digo que tem médico que é proibido de entrar no hospital. Cabra fica, Já deu a resposta. Então não tem porquê. Trabalhei que ainda foi atender. Agora até o final para 6 horas. 5h40, tomar um banho, tomar um caldo, agora eu vou lá para Nassau. Olha aí. Maravilha. Uma realização profissional que o senhor mais se orgulha? Olha, eu acho que os meus meninos hoje, caminhando para o campo do direito. Todos eles são fortemente vocacionados, já tem deles com 8 anos, outros com 5 anos, outros com 3 anos, dentro do exercício profissional, e estão num aprendizado muito bom. Olha, que perfeito. Doutor Paulo, foi muito bom ter o senhor aqui, compartilhar sua trajetória de vida, conselhos. O senhor é uma grande inspiração, né, para estudantes, para pessoas do direito. E foi uma conversa extremamente enriquecedora, né? A gente da Liga Acadêmica que agradece pela sua participação, que foi muito especial hoje aqui. Eu agradeço a Liga Acadêmica e digo que eu estou à disposição das faculdades. Graças a Deus, estou comendo feijão, almoço e a janta e durmo. E não cobro nada por nada. Eu vou para a faculdade todinha, não quero nem o tanque de gasolina.
Olha. Porque eu vou conversar com os estudantes. Olha. Isso me dá uma força muito grande de quê? De estímulo de vida. Sim. E chego na faculdade, como já cheguei aqui, tinha 300 pessoas, vocês promoveram aquele Sim, evento. Foi de sim. março, foi? Foi em março. Foi uma Foi. maravilha. Deu Foi. maior valor num sábado à tarde. Eita. Foi Prometi maravilhoso. até vocês depois um churrasco. Olha Foi aí. muito bom aquele A imersão Foi. em tribunal do júri. Deu maior valor. São Tribunal do Foi. Júri. Muita gente tirando foto. Foi bom demais. Foi. É, É uma festa. É uma festa, É. viu? Doutor Paulo, realmente foi uma honra para a gente recebê-lo aqui, né? A gente queria agradecer novamente. Tem um presentinho para o senhor aqui, só para uma Oh, é bom lembrança. demais. Daqui a pouco a gente vai lhe entregar. Tá bem, obrigado. Tá? Então, pessoal, quem ficou aqui com a gente até agora, né? Compartilha aí com seus colegas, amigos, né? É importante a gente estar levando aí essas informações, essas novidades, né, do meio jurídico, como o doutor Paulo acabou de falar. A gente precisa estar no meio. E eu tô né? tão moderno que eu já tô... Já. Criei um Instagram chamado Paulo Quesada Underline. Olha aí. Eu já ia chamar. É né? uma pessoa falando sobre toda coisa, falando sobre voto, falando sobre alguma coisa emocionante do direito, alguma coisa Sim. jocosa no direito. E isso tem dado um bocado de seguidor. Olha Quando aí. não tem o que fazer, venha seguir aqui o Instagram. Sim, é isso aí. Siga o Dr. Paulo, sempre trazendo novidades pra gente. E também para vocês seguirem, né, as nossas redes sociais, o nosso Instagram da Liga, que é @LADPP_Uninassal. Sempre nós estamos postando eventos, novidades, aulas também aos domingos. E é isso. É isso aí, pessoal. Então, encerramos mais um episódio. Obrigado. Boa noite a todos.